Deixa eu ver se começou. Então, Evandro, para te contar, então, esses encontros, né? Eles têm acontecido desde, nem sei, gurias, março? Acho que sim, né? Uhum, por aí. No período ainda do fim da pandemia. Então, eu fui contemplado com um edital da FAPERGS aqui, do CNPq, para essa pesquisa que se chama Caminhografia Urbana. A gente vem estudando, então, o cartografar e o caminhar. E uma dos procedimentos da pesquisa, desde o projeto, né, do primeiro ano, seria entrevistas ou conversas com pesquisadores, artistas, variados, né, que têm experiência nessa prática, na prática do caminhar e do cartografar, ou só do caminhar, né? No teu caso, tu tem a prática de caminhar e cartografar mesmo, pelo que eu conheço. Então, bem próximo do trabalho que eu faço aqui, já li alguns artigos teus, né? E a gente, então, começou convidando alguns amigos, acho que foi tu um dos convidados lá, bem do início, e surgiram muitos convidados. Nós, até o final, acho que vamos conversar com 29 pessoas diferentes, porque alguns convidados foram indicando outros, né? E tem sido bastante interessante, assim, né? Porque a conversa varia muito, tanto com caminhantes, né, que caminham academicamente, né, podemos dizer. Nós temos alguns grupos como ONGs, né, que já participaram, artistas, antropólogos, geógrafo. Então tem uma variedade bastante interessante, né? O encontro tem acontecido da seguinte forma: o convidado nos conta, né, sobre a prática dele, uma meia hora mais ou menos, né, como tu achar melhor, e depois a gente conversa, faz algumas perguntas, né, sobre isso. Eu não tenho feito apresentação formal, eu não sou nada formal. Nós aqui, eu acho que ninguém é muito formal, né? Então, se tu quiser contar, né, quem tu é, né, onde tu tá, esse tipo de coisa, tu fica bem à vontade, tá, Evandro? Pronto, Eduardo. Então, estamos aí, estamos juntos. Eu Então, agradeço tá. demais o convite. Acho que vocês estão me ouvindo bem. Acho que há uma aproximação bastante grande em relação às pesquisas do grupo, do Eduardo Rocha, dos demais colegas, né? Fico feliz de poder contribuir. Eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu tenho aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Sou professor do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo e também do programa de pós-graduação. Eu tenho um pé em São Paulo por conta do meu histórico de vida. Fui professor da Universidade Estadual Paulista e ainda sou professor do programa de pós-graduação dessa mesma universidade. Então, é um trabalho que já se estende há quase, sei lá, uns 15 anos por aí, nesse ínter, e que de alguma forma começou bastante por acaso, né? Na verdade, a gente precisava entender um pouco como funcionavam os antigos leitos férreos de algumas cidades lá do interior de São Paulo e a articulação desse reconhecimento, né, da melhor forma, a melhor forma que a gente encontrou era fazê-lo caminhando, né, a pé. Então, esse processo do caminhar, ele acaba se descortinando com um modo de perceber algumas áreas, né? Mas a tarefa do arquiteto não é só a da percepção, mas também, para além disso, a da representação. Então, eu encontro muito um lugar de fala
nesse âmbito de discussão, ou seja, a minha disciplina na pós-graduação, tanto lá no programa da Unesp, quanto aqui no programa de pós-graduação da UFSC, diz respeito a essa ideia de percepção e representação da cidade, da paisagem e do território. Enfim, eu vou falar um pouco em específico só sobre as experiências que eu tive ou estou desenvolvendo aqui em Santa Catarina, tá? Porque senão ficaria demasiadamente grande a nossa discussão e enfim, apesar de eu ter ainda pesquisas em andamento em São Paulo por conta dos meus orientandos de lá. Então, eu vou compartilhar uma tela, uma janela, e vocês me dizem se está ok. Está ok? Está apresentando? Não, ainda não. Agora? Ainda não. Não também? Às vezes demora um tempo a carregar, vamos ver. Foi? Não. Então, vamos lá, tentar de outro jeito. Não como janela. Eu acho que é tela inteira, ou guia. Vamos lá como guia. Só um instante. Tela inteira. Agora vai aparecer só aquela. Eu tenho um maior problema com essas coisas de mostrar a tela, sabe? Cancelar. Só um instante. Uma guia. Pronto. Acessa lá. Também não. Foi sim. Foi, só que tu fechou, eu acho. Então vamos lá. Eu preciso colocar o PNG. O PNG não. Ideal para vídeo animação da janela. Ela não está aparecendo, viu? Teve uma hora que tu tentou aí, que foi aqui. Começou, né? Uhum. Se não, tu tenta a tela inteira, porque tela inteira sempre vai. Só que tu não vai nos ver, eu Tá acho. dizendo que está compartilhando, viu? Deixa eu parar a animação. Aqui. Desculpa. Tranquilo, tranquilo. Saber por que ela não abre, mas ela vai abrir. Só descobrir o truque aqui. Se tu quiser me enviar, eu posso passar para ti aqui, Se a gente não, se eu não por conseguir. o caso. Porque eu tenho duas telas aqui. Vejam se foi. Foi. Abriu. Tá. Tá, agora tá. Agora tu bota a apresentação de slide do começo. Aí, tá no começo, né? Não, agora só tá sem clica ali em apresentação de slide, aí vai te dar uma. Não, em cima ali, naquela barra ali, ó, tem animações, apresentação de slide do lado. Ali em cima na barra, tem página inicial, inserir, design. Apresentação de slide. Clica em apresentação de slide. Não estou encontrando isso. Olha lá, ó. Aqui. Não, pode ser aí. Eu acho que pode ser aí. Foi? Não. Tem que ser na apresentação de slide mesmo. Daí Vocês estão vendo a minha tela? Começo.
Sim, a gente está vendo. A gente está vendo, só que não está Aí, ó, aparecendo grande. inserir design, transições, animações, apresentação. Tá. Isso, Ali, clica ó. ali. Agora Aí. bota do começo, vai lá no primeiro ícone. Isso. Foi? Clica ali. Já cliquei, não foi? Não. Não, tem que clicar mais forte. Eu acho que não está aparecendo, deve É. ser o modo como está compartilhando a tela. Eu acho que não vai. Eu acho que é. Tá, mas está dando para ver assim, tá dá bem pra ver. Tá, tranquilo. tudo bem. Tá bem tranquilo, tá bem tranquilo. Mas vocês não estão vendo a tela inteira. Não. Não, mas a gente está vendo as fotos grandes aqui. Então A não gente tem tá vendo a problema. tua Se vocês estão apresentação. vendo a foto grande, porque não tem algum problema aqui no meu computador que não está indo. Deveria ir, na hora que eu apertasse aqui a apresentação de slides, ó, deveria ir, mas não está indo. Bom, Tá, e o mercado de Florianópolis, né? Tá, eu estou aqui, então, portanto, nessa ideia de poder caminhar com os nossos alunos, e vocês estão vendo a foto do camaleão, né? Uhum. Bom, essa é uma imagem bastante característica, e ela que está apresentando aí, de um edifício, por exemplo, no centro da cidade que está sendo restaurado, e aí sempre, em determinados momentos, né, a gente vai encontrar a figura desse camaleão que ela é muito característica, porque é um artista que é aqui é paulista, mas que é aqui da cidade, e que acaba imprimindo, né, como um grafite que lê o espaço de uma maneira bastante dissuasiva, né, a sua marca em determinados lugares da cidade que precisam ter algum tipo de relevo, né, relevo do ponto de vista da intelecção mesmo. E aí, enfim, a gente partiu essa primeira caminhada com os alunos que a gente faz e que vem trabalhando, então, no centro da cidade. Isso a gente faz todos os anos, né? E trabalha com os alunos, especialmente das primeiras fases. Aqui é uma área no centro da cidade de Florianópolis, que agora foi revitalizada. Aqui, nesse momento, ela ainda não havia sido, então a gente está vendo aí o Largo da Alfândega. Hoje em dia tem uma grande cobertura, enfim, com fontes para impedir, inclusive, que moradores em situação de rua fiquem perambulando ou parados nessa área da cidade, com essas várias medidas de embelezamento urbano que a gente viu se dar nos últimos anos, né? Enfim, essa é a oportunidade da gente trazer à baila, ou colocar o aluno da graduação, né, frente a frente com a cidade, fora do ateliê. Então, portanto, e nessas proposições, em específico, a gente tem encontros inesperados, né, com os moradores e cidadãos, em especial aqui um repentista no meio da cidade, tocando violão, a gente se mistura à multidão, né? E depois, quando volta dessas visitas a campo, né, a gente trabalha com uma interpretação dessas áreas que a gente visitou e promove alguns projetos que têm a ver com esses lugares. Então, portanto, esse processo de reconhecimento urbano das áreas, então, em questão, suscita sempre uma atividade cognitiva, né, numa espécie de antevisão de uma leitura da cidade, para que depois a gente possa trabalhar com algum tipo de projetação. Aqui, em específico, são trabalhos de alunos que vivenciaram o centro e trabalharam com a ideia do caminhar, não é? Como prática estética e, de fato, trabalhando com algumas referências do professor Francisco Carelli, mas, para além disso, também com outros instrumentais, porque eu não acho que seja possível só o caminhar dar conta desse processo de percepção e intelecção e cognição, né, dessa antevisão projetual da cidade. Eu costumo trabalhar muito com um instrumental que é da fenomenologia, com a semiótica, como uma ciência que vai estudar
as linguagens e, a partir desse estudo, dessa possibilidade de interpretação, né, construir novas possibilidades de ver o lugar e também de projetar. De alguma forma, esses trabalhos desses alunos vão construindo focos, né, em relação a essa centralidade que a gente visita e descobrindo dentro dessa espacialidade nuances que vão caracterizando de alguma forma lugares outros que não haviam sido imaginados, mas que também que tomaram de assalto, que criaram algum tipo de surpresa ou algum tipo de outra visão outra da realidade. É um trabalho interessante esse, porque é feito com durex e com um mapa simples, né? Mas que vai apontando, então, especificidades dentro do próprio centro histórico da cidade de Florianópolis, subdividindo entre centro-leste, centro-oeste, lugares em que há pontos de interesse que são mais efêmeros, como esquinas, outros perenes, intermitentes, o próprio perímetro da Praça 15, para quem conhece Florianópolis, que tem uma grande figueira que diz que você precisa dar várias voltas nela para poder casar ou para poder voltar para a cidade, não me recordo ao certo além. O fato é que eles vão se construindo, como eu chamo, como espécies de transurbanogramas, ou seja, são leituras desse trânsito urbano, né, que vão revelando situações como essas, né, espaços modernistas que antes deveriam, não sei se vocês estão vendo o meu mouse circular aí, digam que sim ou digam que não. Sim, sim. Sim. Ótimo. E aí a gente observa espaços como esses, né, que são, por excelência, lugares em que a gente podia transitar livremente, como marquises pensadas pelo movimento moderno, e que agora foram todas tapadas para evitar que pessoas que perambulam pela cidade, pelo centro da cidade, possam se abrigar nelas. Acho que é um fenômeno de vários lugares, né? Muito provavelmente, e que a gente vivencia. Então, recortando um pouco esses cartogramas, né, que a gente chama, a gente pode ter uma ideia de qual percurso foi feito dentro do centro da cidade e ter um entendimento que é, então, portanto, também de uma forma de representar esse caminho, essa ida a campo. E esse caminho, essa ida a campo, no caso, né, vai se revelando como sempre algo sui generis, né? Se uma outra pessoa fizer uma espécie de transurbanograma, como eu chamo, como esse, vai ter uma outra visão, vai ter um outro resultado, um outro sentido de percurso, de desenho, de colagem, das coisas que vai encontrar. Então, há uma subjetividade dentro dessa intelecção, basicamente. E aí a gente termina essa ida a campo, que eu não gostaria de chamar de deriva, mesmo que ela tenha durado, a gente saiu lá do Camaleão, né, e voltamos ao Camaleão de novo, no fim do trajeto. Não gostaria de chamar de deriva porque acho que isso é bastante datado, especialmente em relação ao trabalho dos situacionistas na década de 60, e que hoje em dia não cabe mais, né? Acho que a gente precisa criar uma outra possibilidade de entender essas ações que não sejam apenas entendidas como derivas, né? Eu acabo chamando de formas de reconhecimento urbano, né?
outras experiências que a gente acabou fazendo por aqui foi um trabalho com as crianças, a gente chamou de experiências lúdico-construtivas na cidade, em que a gente fez uma chamada pública e diversas pessoas se inscreveram, os pais, levaram as crianças, a gente colocou as crianças para desenhar sobre o que elas entendiam em relação à cidade, depois a gente foi a campo com elas, é um projeto de extensão, e a gente publicou alguma coisa sobre isso já, e que, de alguma forma, levava a criançada, claro, a gente tinha que limitar o número de crianças, porque também é bastante complexo, né, os pais deixarem as crianças com a gente. Claro que a gente tem um crachazinho, tudo certo, mas, enfim, envolveu vários monitores, todo o processo. Mas a gente levava as crianças para pontos que, de alguma forma, tinham uma peculiaridade, que eram referência na cidade, né? Como esse que é a escadaria do Rosário, da Igreja do Rosário, enfim, antigamente frequentada apenas pelos escravos. A gente acaba mostrando uma pintura dessa visão, né, que foi feita anteriormente, e depois pede para eles olharem como esse espaço está hoje, né? Aqui a antiga, nessa visão em que a gente vislumbrava aí ao fundo, até a própria catedral aqui do lado, e hoje como essa visão está na mesma escadaria e que a gente não consegue nem vislumbrar o horizonte, né? E aí depois as crianças, enfim, desenhavam esse processo de cognição desse percurso. E interessante que eu não trouxe o desenho aqui, apareceu o camaleão também, mas apareceu também o morador em situação de rua, como está aqui desenhado, apareceu também o cachorrinho, a igreja, e é bem interessante depois analisar esses desenhos dessa visão infantil, mas que é, de alguma forma, bastante construtiva, porque ela vem toda desligada dos preconceitos que a gente tem em relação ao centro da cidade. Bom, seguindo, mais recentemente, eu resolvi entrar com os alunos dentro do túnel. A gente tem um túnel aqui em Florianópolis que liga o centro da cidade ao sul da ilha. Ele é parte de um projeto maior em relação ao aterro, que dá acesso às novas pontes que foram construídas na década de 80, para poder aliviar um pouco a Ercílio-Luz, mesmo porque o tempo que a ponte Ercílio-Luz ficou fechada, não se conseguiria acesso a ele se não fosse por elas, não é? Enfim, e ele faz parte desse complexo. E é bem interessante essa saída a campo que a gente fez, essa saída a campo também nas disciplinas projetuais com os alunos, porque a gente realmente precisou burlar todo o lugar, entrar por cercas, enfim, passamos por baixo do viaduto, entramos dentro do túnel. Eu fiz um vídeo bastante interessante, depois, se vocês derem uma olhada lá no meu Instagram, professor Evandro, vocês vão ver. E percorrer o túnel, né, é bastante complicado, porque assim, não é um lugar para o caminhar, né? Mesmo que a gente tenha saídas de emergência e escape, as pessoas na sua rotina semanal, elas fazem esse percurso, mas elas meio que são obrigadas a passar pelo túnel, né? Porque os carros vêm em alta velocidade e tem CO2 o tempo todo, e, enfim, é um lugar bastante inóspito, vamos chamar assim. E de alguma forma, também você fica meio confuso em relação ao sentido, sabe? Eu me lembro de quando eu trabalhava no interior de São Paulo, eu ter chamado alguns alunos para entrar dentro de uma Kombi e de olhos vendados, e a gente foi até um determinado lugar, e a partir desse lugar de olhos vendados, a gente começou a caminhar.
E, de alguma forma, o que eu queria dizer a partir disso é que a gente acaba, dentro do túnel, perdendo a nossa referência natural em relação aos sentidos. A audição, ela se modifica, o visual também, na medida que a gente tem que andar numa linha reta e se equilibrar, a gente cai na pista, apesar do corrimão. Bom, enfim, a gente acaba indo dentro do túnel, a gente acaba indo embaixo da ponte Ercílio-Luz, para não fazer os percursos que são corriqueiros, né? E aí a gente encontra situações como essa, especialmente nas ruínas e arquiteturas abandonadas que existem ainda pelo caminho. A ponte Ercílio-Luz, ela foi recentemente restaurada, e foi restaurada em função de você ter também a remoção de várias famílias que moravam ali nos seus arredores, especialmente ocupando antigos espaços industriais que eram voltados à manutenção dos navios, e, enfim, que antes cruzavam o estreito, né, o espaço que divide a ilha de Santa Catarina em relação ao continente. E é interessante a gente poder fazer esses trajetos, porque a fotografia acaba nos revelando outros olhares, né, em relação à cidade. Aqui a ponte ainda estava sendo restaurada, e aí o Camaleão de novo, embaixo da ponte, o antigo forte, que também fica nos arredores. A gente acaba olhando para outras realidades que a gente não está acostumado, que o pessoal pescando, né, embaixo da ponte, fazendo esporte, enfim, o próprio grafite nessa estrutura modal. E a passarela que passa é ótimo, mas a passarela que corta o baixio da ponte de concreto, que faz a ligação entre o continente e a ilha, ela era, até determinado momento, uma grande galeria a céu aberto, sabe? Um espaço de publicização da arte, do grafite, de outras manifestações também, como o picho, e que, de alguma forma, foi apagada nos últimos tempos. Ela está toda cinza ultimamente. A gente fez vários trajetos com os alunos passando por esse caminho, vamos chamar assim, e assim, era muito interessante porque todo mundo tinha medo de passar nessa passarela. E aí os alunos com a gente diziam, não, mas não é tão perigoso assim, não é como a gente imaginava. E, de fato, não é. Eu acho que a cidade, ela é um lugar que precisa ser explorado com parcimônia em qualquer lugar do mundo, né? Aqui é meu colega João Paulo, professor, até agora há pouco estava falando com ele, e nesse dia a gente foi de bicicleta também, sabe? Eu não acho que essas distâncias, elas são passíveis de serem feitas apenas pelo caminhar. Então, uma outra coisa que eu aprendi um pouco com o pessoal de Sevilha, quando eu estive lá em 2015, foi que a bicicleta pode ser um modal bastante interessante para a gente poder reconhecer a cidade, né, e compreender, dentro de uma outra velocidade, né, que não é só do caminhar, alguns aspectos que vão se descortinando. Aqui embaixo da ponte, de novo, a gente vê os camaleões dos grafites, né? Vocês estão se fazendo entender? Estão me fazendo entender? Sim. Uhum. Então, pronto. É que eu não consigo ver ninguém, e aí a gente fica falando para si mesmo, né? E, de alguma forma, eu fico muito atento ao que aparece nesse trajeto, né? Acho que os grafites, eles são uma forma de comunicação muito potente nos dias de hoje. Eles acabam sendo a nossa possibilidade de política, né, e crítica em relação à cidade, em relação à situação atual do nosso país.
O tempo todo vão aparecer mensagens nesses trajetos, e elas acabam sendo capturadas de alguma forma pelas nossas lentes, enfim, acabam sendo uma referência nesse processo de percepção e representação. Então, aqui algumas ruínas abandonadas, a gente vê a ponte ainda de concreto lá ao fundo, e os nossos alunos. Eu não acho que a gente possa o tempo todo caminhar, sabe? É preciso que a gente pare, é preciso que a gente tenha um tempo de intelecção em relação ao lugar. Eu acho que tem esse tempo do desenho, então eu incentivo muito que os alunos levem o que eu chamo de diário de diagramas, né, para poderem fazer as suas anotações, depois voltar para o ateliê de projeto e a gente poder pensar alguma coisa sobre as coisas que foram coletadas, não só pelas lentes do celular. Eu acho que os celulares hoje são dispositivos incríveis, porque a gente pode sacar do bolso e gravar alguma coisa que está ouvindo, e pode fazer um vídeo, pode fazer uma foto, é muito mais interessante até do que uma câmera fotográfica. Em alguns momentos eu já utilizei aquelas câmeras de ação, né, que a gente conhece como as GoPro, que vão gravando o tempo todo, mas eu acho que não é o tempo todo que a gente precisa também coletar informação. Tem o tempo da pausa, tem o tempo da reflexão. E não só embaixo da ponte, mas também a gente sobe em cima do morro, e aqui são imagens da gente desenhando em cima do Morro da Cruz, no Mirante, junto com os alunos. Eu vou passando várias. E tentando compreender, então, o que é a cidade, e não só o coração da ilha de Santa Catarina, aqui na frente, no primeiro plano, a área central, e mais ao fundo a área continental, né? Mas também como ela se desenrola nos seus outros lados, né? Aqui a relação da ilha com os morros e com as ocupações de algumas mansões que ficam nas laterais, né, nas áreas mais íngremes, e ao fundo os espaços edificados, mas também as edificações mais singelas, né, voltadas para a comunidade em geral. Eu adoro muito essa foto, sabe? Parece que a gente está no ar. Parece que o garoto está no ar. Eu fiquei com medo dele subir aí o dia que ele subiu. Mas, assim, não sei se porque eu sou estrangeiro na cidade, e o fato de ser estrangeiro é maravilhoso, né? Eu não ter nascido aqui, mas eu acho que a ilha de Santa Catarina tem uma possibilidade incrível para que a gente possa percorrê-la em terra, e para que a gente possa, de alguma maneira, subir em determinados pontos e entender como funciona essa relação da paisagem, da cidade, do território. Então, as nossas idas a campo, elas, de fato, também perpassam pela subida nas favelas, no morro. Aqui a gente conversando com o morador dessas áreas. E, enfim, de novo, os transurbanogramas, que a gente chama de outros alunos, revelando um pouco essa historinha da ponte, das ruínas que ficavam nos arredores, da subida no morro, sabe? Das relações que podem ser travadas nesses caminhos. E, por fim, em outras áreas centrais mais adjacentes, que antigamente existiam fábricas de gelo e prego. Essa aventura, de alguma maneira, ela se dá também no centro expandido. Aqui é um trabalho de pesquisa de uma aluna da Argentina, inclusive a gente mandou aí para a revista Picho. Essa é uma antiga residência de chácara. Toda essa área que a gente está vendo nesse slide aqui, que hoje tem fast food e edificação por todos os lados, era uma antiga área
que era banhada pelo mar, na Baía Norte de Florianópolis, antes da construção dos aterros. Então, essas antigas casas de chácara, essa em específico pertenceu à família de um governador, elas estavam muito próximas ao mar. Então, eram lugares de final de semana, que as pessoas saíam das áreas mais centrais da ilha e iam para o que hoje é a Beira-Mar Norte, mas que havia uma certa distância, né? E esse trabalho dela é muito interessante porque ela foi meio que rastreando onde essas imagens do camaleão do riso aqui, desse artista, desse grafiteiro, iam aparecendo e foi cruzando, né, nesses mapas, nesses cartogramas, os desenhos dos percursos dela na ilha de Santa Catarina. Então, ela fez alguns trajetos de ônibus, outros trajetos a pé, outros trajetos, se eu não me engano, de barco. Aqui aparece o barco, o carro, né, o ônibus, os trajetos que ela fez a pé, com as pegadas aqui, e vai construindo uma forma de representação desse traçado. Eu gosto muito. É uma outra leitura desse desenho do camaleão, né, mas que aparece com uma forma inventiva bastante grande. A questão é que a ilha de Santa Catarina tem, por si só, inscrições que são dela, que não são só essas que a gente produz em relação ao espaço, mas também as que o próprio grafiteiro faz, e, além disso, essa arte rupestre, que é incrível, né, e que vai aparecer em vários lugares da ilha. Então, o fato de você fazer uma trilha na ilha de Santa Catarina pode te revelar outras inúmeras surpresas, né? Aqui, em específico, é uma trilha, uma dessas trilhas, e que a gente vai, então, portanto, de encontro a uma outra realidade que não é mais só urbana, né? É uma realidade bastante ligada à natureza. Essa trilha é muito famosa, é da Lagoinha do Leste, e a gente demora mais ou menos 1 hora para chegar até um determinado pedaço antes de subir nessa montanha, mais meia hora, e depois mais 1 hora e meia para voltar. Então, é uma distância bastante grande. Bom, estou terminando já para a gente ter um tempo para conversar. O fato é que, não dado por satisfeito, tendo essa preocupação de caminhar, andar a pé, tentar olhar de cima a cidade, ir pelos meandros das trilhas, a gente também tem a possibilidade de pegar um barco, né? E nessa oportunidade a gente colocou todos os alunos dentro de um barco, junto com a Fundação do Mar, com o apoio da prefeitura aqui de Florianópolis, e foi com os alunos desenhar a cidade desde a água, né? Foi uma experiência incrível, a gente vai repetir em breve, espero eu, mas a gente, de alguma forma, pode ver a cidade de um outro ângulo, né? Aqui é Jurerê Internacional, enfim, com toda a sua imagem maiamesca, as antigas fortalezas que antes defendiam a ilha de Santa Catarina, aqui São José da Ponta Grossa, e aqui a fortaleza de Anhatomirim, que são fortalezas tombadas e que são preservadas pela UFSC, né, com a ajuda da UFSC também, né, no âmbito do departamento ligado às fortalezas. Nessa oportunidade, a gente visitou o barco, parou, então, portanto, nessa fortaleza de Anhatomirim, e a gente foi desenhar nessa outra ilha as peculiaridades que ali a gente encontrou. Eu vou passando para a gente ser mais ágil, né?
E, enfim, todo mundo desenhando, esse é o sonho de todo professor, né? E os alunos aproveitam bastante essas oportunidades, tanto pela terra, pelo ar e pelo mar. Eu acho que é isso que eu queria mostrar um pouco para vocês hoje. Legal, então, né? Então, pessoal, perguntas para o Evandro, né? Eu indico para todo mundo esse artigo aí. Eu não lembro o título, Evandro. É da Caminhografia, Selma. Eu acho que é, né? Acho que é assim. É, É assim. eu não Não me me lembro o lembro título. Tem um dele lá. Agora não me Ele lembro é exatamente o muito bom. nome. É um artigo muito bom. Uhum. É, né? E agora vai sair outro do teu pessoal, pelo que eu vi. Acho que da Não Kelly, me né? lembro mais. Mas Eu não lembro. é de Cuiabá. Ai, a Kellen fez um curso comigo. Da Kelly, é. A Kellen Dorileu, né? Isso, é. Isso, ela fez um curso comigo, Cartografia de Desconstrução em Cidade, que eu narro também na pista numa parede branca. Te lembra, Dudu? Eu nem me lembro. Isso É lembra tanta aquele bando de coisa. gente do Covid, todo mundo confinado no Covid. Me lembrei. Lembra? Lembro, Era uma galera de todo o Brasil. é. O Aquela Evandro, guria legal. eu fiquei curioso de uma coisa, assim, ó, contando um pouco que a gente está conversando sobre caminhar e sobre mapear e tudo mais, né? Mas eu também caminho muito aqui nas minhas disciplinas, e agora eu ando num desafio que é projetar caminhando, né? A gente anda experimentando aqui, não só registrando a cidade, mas num desafio de, enquanto caminha, pensar em alguma coisa, né, planejar alguma coisa, e a ideia é que a gente vá até chegar numa execução na própria rua, né, caminhando. Então, pensando um pouco assim nesse sentido da potência desse encontro com a cidade, também concordo contigo, não é só caminhar, né? Eu tive aqui um trabalho muito interessante com uma aluna que andava de ônibus, que estudou as mulheres que andam de ônibus, foi muito interessante. E era também uma cartografia de deslocamentos, né? Muito interessante. E já tive também em bicicleta, né? Então, dessas possibilidades, né? Desse encontro. E eu vejo que tu vem trabalhando bastante a questão do registro, né? De registrar isso. Se tu já pensou nessa possibilidade de, de ir além. Já pensei, mas eu queria, na verdade, eu precisava ganhar um dinheiro para comprar umas mesas, tipo que a ETH, ETH da Suíça tem, Uhum, sei. que elas dobram assim, ó, tchum, 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 tchum. E teve uma outra professora também que eu vi, que fez uma palestra na escola da cidade, ela veio para a escola da cidade. Ah, de onde que ela é? Da Alemanha também. Ela trabalha com aquele, foi trabalhar na África, inclusive. Mas assim, a gente precisa de dinheiro. Foi trabalhar na África com o prêmio Pritzker. Eu esqueci o nome dele. E ela abria que ela chamava de uma, eu não me recordo o nome dela, me perdoe, tá? Mas eu posso ver depois, aí eu passo para alguém que quiser. Ela abria uma grande mesa azul, e ela chamava sempre de mesa azul, e era azul, e convidava todo mundo da comunidade para projetar junto nessas saídas a campo, né? Então, eu acho que é absolutamente possível, sim. Com o fim da pandemia, porque a gente ficou muito tempo, né, encapsulado, eu tive a maior vontade de abrir uma mesa no meio do Lago da Alfândega aqui, e os alunos ficarem lá, a gente tendo aula lá. Especialmente porque na universidade a gente tinha que usar máscara, né? Ainda tem, parece que vai flexibilizar tal, mas, enfim. Sim. Gurias, perguntas? Eu vou ter que falar uma coisa, Evandro, sabe que assim que todo gaúcho conhece, pelo menos Porto Alegrense, né? Conhece Florianópolis, assim, que é uma coisa, né? Como a palma da mão, né?
Agora é impressionante, assim, fiquei impressionada com aquela galeria a céu aberto embaixo ali daquela ponte de concreto. Eu nunca imaginei que existisse. Eu também não. Sabe? Que bárbaro isso. Então, olha, vou te dizer, essas caminhadas estão rendendo, viu? Meus parabéns. Na verdade, esse registro dessas galerias, eu fiz tem um artigo na Ócoro, que é debaixo da ponte, em cima do morro e no muro da rua, entre grafites e lugares à margem. Eles apagaram tudo. Sacanagem. Felizmente, agora eu vou ser político, o Jean Loureiro não se elegeu para governador. Bom, não sei quem vai acontecer agora, a gente está esperando. Mas ele processou uma higiene espacial aqui na cidade de Florianópolis, sabe? E aí ela ficou toda cinza, essa passarela embaixo da ponte, ela está toda cinza. É uma judiação terem apagado todos os grafites, sabe? Mas assim, é uma luta que a gente, de alguma forma, tem que travar. Mas não é de fazer um projeto? Eu não acho que isso seja um projeto. Eu acho que isso acontece espontaneamente, né? Era um lugar que era o lugar da transgressão. As pessoas que moravam aqui tinham medo de passar ali, né? E eu disse, não, nós vamos passar lá, né? Sim. Nem com os alunos da pós, quando a gente subiu agora na última semana no morro, todo mundo morrendo de medo. Não, a gente vai subir no morro. Claro que eu já cheguei na beirada da escadaria, numa porta oficial, né, para poder acessar o morro, e me disseram, não, você não vai subir. Tá? E aí, de fato, eu não subi nessa oportunidade. Mas já subi em outras oportunidades, enfim, me deparei com o tráfico, está sendo gravado, né? Mas já me deparei com um revólver na mão, eles têm um sistema de avisos. Claro que a gente não está no Rio de Janeiro, tem uma outra relação, né, que precisa ser contada por outras pessoas que estudam o Rio com mais propriedade. Eu não faço, apesar de ter o meu irmão morando lá, vou sempre. Mas eu, hoje em dia, não me atrevo mais a subir em alguns lugares. Mas o Morro da Cruz é famoso aí também, né? Não, o ponto turístico em si é acessível e é tranquilo. Mas há diversas comunidades também no maciço, vamos chamar assim, que a gente não pode acessar de fato, né? Precisa ter um local para levar a gente. Aqui em Pelotas é tão interessante isso, né? A gente caminha e aqui a cidade é totalmente plana. A gente não tem nenhuma declividade. A cidade tá no nível, eu nem sei o nosso nível geral, mas não tem. É muito estranho até para quem vem conhecer a cidade, né? Porque a gente não tem aqui grandes declividades, a cidade é um banhado praticamente, né? Ela é cercada por água. É infinito, eu fico impressionada. um Para mim é muito infinito, difícil, inclusive, assim. É um infinito. Então a Paula está aqui comigo, a gente tem caminhado às quintas, né? Algumas caminhadas a gente caminha e parece que a gente está sempre no mesmo lugar, né? A Gabi também tem caminhado, a gente caminha e a gente parece que a gente passou no mesmo lugar, né? E é impressionante como é diferente quando eu tenho essa paisagem mais acidentada, né? Eu tenho outras visuais. Eu pensei sobre isso quando o Evandro falou do túnel, o que eles passaram, né? Me remeteu a algumas caminhadas que a gente fez e que a gente caminha, só passa por carro, não passa por nada, né? O mais legal da caminhada é poder caminhar e chegar numa praia, né? Eu gosto. E claro, ali não tem muito como não, né? Aliás, hoje eu ia fazer uma caminhada com uma professora ótima, a Sandra, da UDESC, da Universidade Estadual, hoje à tarde, mas eu tinha reunião do departamento e também tinha palestra, e ela ia levar os alunos
Numa trilha que a gente tem aqui que chama. Me esqueci o nome agora. Você lembra, Lucas? Bom, já não tem. Não, Lucas. Que é do Dolmen da Oração, lembrei. E é um lugar interessantíssimo que eu ainda não fui, mas eu tenho que ir como guia mesmo. Há lugares que precisam de guia, porque há pedras que foram colocadas enfim, há muito tempo e elas estão posicionadas de fato como um calendário. E é interessantíssimo, porque o sol se põe em determinado lugar que está justamente enquadrado pelas pedras, sabe? É muito legal. Onde é a trilha do Dolmen da Oração. É no norte ou no sul da ilha? É na Costa da Lagoa. Da Costa da Lagoa, tá. E ali tem bastante coisa legal. Né? Silvia? Eu não conheço. Oi, boa tarde, pessoal. Então, eu ia fazer uma pergunta que tem a ver com isso, né? Eu pensei o seguinte, como somar a caminhada urbana com uma caminhada na praia, por exemplo, né? Pensando a praia como uma paisagem natural e uma possibilidade de intervenção, sabendo que um banho pode ser uma intervenção que vai estar trabalhando ali com as sensações individuais e também coletivas, já que o banho também pode ser coletivo. Mesmo que você não esteja preparado para um banho, por exemplo, usando roupas de banho, né? Mesmo com as suas roupas, calça, tal, você pode fazer esse banho aí, é como uma catarse, eu acho, depois da caminhada. E aí você estava começando a falar sobre isso, né? As caminhadas que terminam num banho. Então, você acha que existe essa possibilidade de pensar o ambiente natural, o cenário natural, dentro dessa proposta da caminhografia urbana, por exemplo? Na verdade, a proposta que eu ia levar para o Francesco Carelli para estudar é exatamente essa, de você poder ir até a margem, né? E de fato, acredito nisso. Eu não fiz essa experiência ainda de todo mundo pular na água, mas no final, na verdade, o nosso clima em Florianópolis, ele não é sempre muito bom, né, do ponto de vista para fazer esse tipo de ação. Então, tem que estar muito bem ligado ao tempo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, no final do ano, nessa disciplina, talvez, que eu estou dando esse semestre, que é introdução ao projeto, a gente consiga fazer algo na praia, né? Mas não pode chover, não pode estar frio também, porque, enfim, as pessoas podem não querer, né? Simplesmente, claro, estão no seu direito. Se não querem, não querem. Mas a gente está trabalhando nesse momento com espaço, corpo e movimento. Uhum. Nesse nosso novo programa. E aí, então, eu acho que não vou entrar com outras questões que aí dizem respeito já ao meu colega Rodrigo Gonçalves, que ele trabalha mais com a ideia do corpo, mas existem possibilidades até performáticas, né, nesse espaço da praia, de trabalhar com areia e da gente poder construir coisas com areia também, né, e da água levar tudo, e no final ser uma grande experiência lúdica. Mas eu não montei isso, está convidado, se quiser. Legal. Pessoal, perguntas. Eu lembrei da eu fiz uma caminhada com Careri não me lembro aonde começou, acho que começou na universidade, lá no Matatoio, e a gente foi até Ostia, na praia. A gente levou 2 meses caminhando. E no final todo mundo tomou banho na praia, assim, não era muito agradável, porque a praia de Ostia não é muito agradável, mas a gente tomou banho lá. E foi bem interessante depois voltar
de trem, todo mundo molhado, assim, eu sempre, uma das questões que eu lembro, assim, dessa questão performática, Silvia, de algumas coisas que eu participei, que eu acho que a performance, ela continua depois que a volta para casa, né? Aqui a gente também, na minha disciplina, a gente faz algumas coisas meio performáticas, e eu acho que, às vezes, a performance não é tão potente quanto o movimento de voltar para casa daquele jeito, né? Ou com uma pintura, ou com alguma coisa, também é uma situação muito interessante, assim, né? Eu lembro que lá em Roma a gente sempre voltava da caminhada de trem, e sempre tinha alguma coisa, assim, ou numa a gente carregou um tronco de árvore, numa das caminhadas, eu acho. Todo mundo tinha que ir carregando aquele tronco enorme de árvore. E a gente voltou para casa no trem com o tronco de árvore. Então tinha um tronco dentro do trem. Era uma situação muito estranha para quem estava ali, né? Quem é essa gente com esse tronco? Então, uma das coisas da caminhada que vem me chamando a atenção muito é que a gente, às vezes, demarca esse trajeto, ou esse tempo aí, né, do caminhar, mas eu acho que tem outros movimentos ao redor do caminhar que também acabam fazendo parte, né? A preparação, a volta para casa, né? Geralmente aqui em Pelotas a gente volta caminhando, né? As gurias estão aqui comigo. E às vezes coisas acontecem nessa volta. Então fiquei pensando um pouco nessa questão que a Silvia colocou performática, né? Perguntas. Perguntaram-se a Liz. Alguém lia. E era, não, a Lia, ela acho que vai falar. Mas a Alice me perguntou aí no chat se é até a borda, o caminhar é até a borda ou pela borda. Eu estou numa ilha, né? Então, é mais complicado. Na verdade, para ir para o continente, a gente precisa atravessar a ponte. E aí sim, aí o mundo se descortina, mas na ilha o fim da linha é pular na água, né? Lia. Oi. Oi, Então, oi. eu tenho 3 perguntas. A primeira é sobre quais são as linguagens que os alunos, ou que você também, usa para fazer essa coleta de dados, assim, para ler a cidade. A segunda é se tem algum tipo de, eu vou dizer dinâmica, assim, ou algum exercício que se tenha para os alunos ficarem mais, ou despertarem sentidos, ou para ficarem mais sensíveis a ter uma leitura mais livre, assim, da cidade. Isso acontece naturalmente. E aí, depois, a terceira é se tem algum direcionamento depois para todos esses dados que se coletam, depois algum direcionamento para como que eles vão ser, como que eles podem ser aproveitados ou arquivados, ou isso. Bom, todo mundo, no caso da graduação, todo mundo tem um caderno que a gente chama então de diário de diagrama. É aquele antigo caderninho que todo professor de projeto mandava fazer, usar, para você ir guardando as suas ideias, ou se você quiser pensar no próprio caderno. Vou ser bem modernista agora, hein, uma coisa que eu não gosto. Mas pensa no caderno de viagem do Le Corbusier, nos desenhos do arquiteto viajante, né? Ele vai registrando. E aí o Eduardo falou, mas eu estou tentando trabalhar o projeto em campo, né? Nas minhas idas a campo. Enfim, a gente não pode dizer que um determinado registro, né, já não é um projeto, na medida em que se revela, né, uma ideia que vai ser usada depois. Rotineiramente, muita coisa se perde, tá? Vou ser bem franco. Porque há uma potencialidade, talvez, nessas idas a campo, nessas saídas, para não chamar de deriva, para não chamar de caminhada, para não querer dar um nome. Eu estou com um problema ainda em relação a isso, porque eu acho que
a gente tem isso como parte da nossa ação, né? O arquiteto, ele necessariamente precisa ir a campo. Se ele não vai reconhecer o terreno, que ele vai fazer um projeto, ele não vai, de fato, projetar para ele, né? E muito frequentemente é isso que acontece, né? Os projetos saem quase que como caem de paraquedas, né? Enfim, não dá para ser o Niemeyer que acorda durante a noite e desenha alguma coisa no papel sem um contexto, por mais que o desenho dele tenha um contexto primoroso. Não vou entrar nessa discussão, porque também a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas muita coisa se perde nesse processo. Acho que os alunos das primeiras fases, como a gente chama aqui, ou dos primeiros anos, eles não estão preparados para essa potência que é a pluralidade de uma disciplina que se presta a quebrar todos os preconceitos que vêm carregados junto com eles. Então, acho que muito dessa ficha vai cair só mais tarde, e para alguns cai até, e para outros não cai. Então, talvez essa ação, essa discussão metodológica, ela sirva muito mais para os alunos que estão na pós-graduação do que necessariamente para os alunos da graduação. Acho que para o aluno da graduação é um grande sopetão, sabe? Botar todos os alunos dentro do barco assim, ao mesmo tempo que é lúdico, é uma outra forma de vivenciar a realidade, né? E só de tirá-los do lugar habitual, eu gosto muito da Lucrécia Ferrari, eu não posso deixar de mencionar, só de tirar todo mundo do lugar que é do hábito, a gente vai redimensionar todos os conceitos que a priori existiam. Então, os alunos da pós-graduação, talvez eles estejam mais aptos a trabalhar com o repertório, né? E aí, então, pronto, na pós-graduação eu posso falar que a gente vai trabalhar com uma discussão que redimensiona algumas questões que estão ligadas à Fleury, né? Vai repensar questões que o Flávio de Carvalho ou que, por exemplo, o Hélio Sica já fazia lá atrás, repensa algumas coisas que os situacionistas faziam, não é? Para poder cada um, né, trabalhar na sua área e ao seu modo um jeito de fazer. Então, eu acho que essa discussão teórica ela se presta mais à pós-graduação do que à graduação. Então, se é nessa perspectiva que você me perguntou, desse roteiro, eu não gosto da palavra, ou dessa preparação, eu não preparo nenhum aluno, não. A ideia é sempre que eles sejam tomados de sopetão e assalto. Se eu puder empurrar, modo de dizer, isso está sendo gravado, abre aspas, fecha aspas, empurrar do barranco e o aluno rolar, né, com metáfora, eu farei. Eu não posso nem contar, né? Eu obrigo eles a caminharem na chuva, viu, aqui. Eles começam todos hoje, não tem, as gurias estão rindo, né? Eu digo, tem, a gente vai com guarda-chuva, com bota, com capa e caminha na chuva. Então você tá mais, tá vendo? Então você tá sou mais do que eu, porque eu não faço. E no frio, né, gurias? Teve um dia agora que a gente congelou. E eu não aguentava mais. Eu digo, eu acho que eu vou desistir, né? E aí eu digo, não posso desistir. Tava um vento congelado aqui. Mas é bem interessante é claro que a gente acaba no dia que chove ou que tá frio, não caminhando aquela quantidade, né? A gente vai caminhando, parando, se abrigando, mas são uns dias bem interessantes de observação, né? Da cidade, de como ela funciona, de como ela se adapta quando a gente vai para a chuva, assim, mas é bem o que tu está falando, né? É meio que um supetão, assim. É bem interessante. Uma das questões, até a Alissa estava me lembrando aqui, que eu acho que tu falou um pouco sobre isso quando tu apresentou, né? Que é a questão da imprevisibilidade, né? Quando a gente caminha. E tu contou ali que tu encontrou pessoas, né?
E essa eu acho que é uma questão bastante interessante, né? Quando a gente caminha pela cidade ou pelas áreas de borda, né? Essa possibilidade, né? Desse encontro com algo que é inesperado, que a gente não espera. Em todos os sentidos, né? Nos bons e maus sentidos, eu diria. Então, como já aconteceu comigo, né? De ter bons encontros e também ser meio que repelido, né? Daquele lugar. Então, eu acho que tem um componente imprevisível que precisa ser levado em conta, né? Principalmente pelos arquitetos. Uma certa imprevisibilidade. Eu ia falar sobre os alunos da teoria É. alunos de primeiro semestre, né? Mas que também estão desenvolvendo atividades de caminhada e estão sendo meio que empurrados também, né? De alguma forma, assim, de sopetão para esse nosso mundo. E o retorno tem sido fantástico, né? Eles também nos dão um retorno diferente, talvez, mas muito interessante. Na verdade, esse semestre em si, eu não estou trabalhando com essas saídas a campo ainda, como eu vinha trabalhando antigamente. Estou trabalhando menos, a gente está trabalhando mais ensaio, e a gente só vai sair no final do ano, tentando potencializar. Mas essa questão essa visita, né? Potencializar essa visita. Mas essa questão da imprevisibilidade, ela é muito cara, né? Ela é muito cara para mim também, porque a gente passa a desconstruir, não é uma boa palavra, mas a gente passa a desconstruir modelos de uso, né? De usos, que a gente, de alguma forma, conceberia se tivesse dentro do ateliê de projeto. E aí, indo a campo, tudo se mostra de uma outra maneira, e a gente descobre que há múltiplas funções possíveis para além daquela que a gente tinha imaginado, né? Então, eu gosto muito da ideia de imprevisibilidade dos usos. Legal, né? Mais perguntas, né? Estamos quase indo para o final. A gente tem tentado manter essas conversas meio que de 1 hora, né? Passando um pouquinho para não ampliar muito. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta para o Evandro ou não. Otávio está aí, ó. O Otávio é meu colega e está aí contigo. O Otávio, ele foi meu aluno na pós-graduação esse semestre. Eu acho que sim. Adorei o trabalho, viu, Otávio? Ele está lá sem som, eu acho. Meu computador tem um som muito baixinho. Eu estou aqui mais de admirador do trabalho de vocês. Aí cheguei super atrasado, estava envolvido com outras coisas aqui. Mas vou pegar o finalzinho. Legal. Pessoal, então assim, ó, Evandro, a gente tem que agradecer, né, muito a tua presença. Ela foi bem esperada, né? A gente está com um público grande aqui. Então, para te contar um pouco que a gente tem algumas bolsistas transcrevendo essas conversas. A gente não sabe nem o que vai sair, mas a nossa ideia, né, depois com o tempo, é organizar essas trechos das conversas, né, sobre caminhada e tal, já que elas têm sido tão diversas, e talvez organizar um e-book ou um livro, né, que está cada dia mais raro a gente conseguir organizar um livro em papel, mas provavelmente a gente vai te procurar de novo, te enviar a transcrição para que tu leia, né, e complemente, se for o caso. Então, a ideia é que tenha um segmento esse momento aqui, né, de conversa. E é isso, né, agradecer a tua atenção, o teu tempo. Tá ótimo, não, é um prazer. Vocês todos que quiserem aí, do Rio Grande do Sul, estão mais que convidados, se quiserem fazer alguma coisa por aqui. Não é longe. Eu também, quando for convidado, irei.
Claro, Já não, a faz gente um tempo que eu gostaria de ir para Pelotas, desde a época de um encontro que o Otávio estava me falando, que ele também ajudou a organizar e tal. E eu acabei não indo porque tinha que pegar, acho que 5 horas de ônibus de Porto Alegre, é isso? agora a gente tem voo para cá. Então na época foi bem, faz tempo. Olha, e tem a Penha, né? Tem também, mas A aí Penha são vem direto para são Pelotas. algumas horas, Pega aí. 2 horas, então pronto. É. Então, da mesma maneira que vocês estão me convidando, eu estou convidando vocês para a gente fazer alguma coisa presencial. Agora vamos sim, né? Então é isso, né, pessoal? A semana que vem eu não lembro quem é convidada. Tu lembra, Paula? Eu Acho não que é a lembro. Valentina, vou olhar aqui, Edu. Eu acho que é a Vanessa Fornec, né? Que caminhou, né? Uma mestranda minha que caminhou, tu falou aí, ela caminhou pelos trilhos do trem aqui também, na fronteira do Brasil com o Uruguai. Ela caminhou entre Jaguarão e Rio Branco, Jaguarão no Brasil e Rio Branco no Uruguai. E é bem interessante o trabalho dela. E é isso então, Evandro, né? Agradecemos então a presença de todos, né? Obrigada, Evandro. Agradeço, obrigado. Precisando de alguma coisa, estamos aí. Obrigado Também. a todos os alunos. E boa semana para todo mundo. Boa semana. Sim. Tudo de Com bom. amor e esperança no coração. É isso, Tem que esperança. ser, né? Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Vamos parar.